Hora de conversar com Mônica Bergamo. Ontem fomos surpreendidos ali no final da tarde, né, com a capa da revista Veja, que chega às bancas hoje, trazendo ali a decisão de Mauro Cid de confessar os seus crimes envolvendo as joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais tarde, o próprio advogado do Cid trouxe detalhes do que ele vai dizer, basicamente que estava cumprindo ordens do ex-presidente e que entregou dinheiro vivo, cash, na mão do Bolsonaro. A Mônica ouviu pessoas ligadas à defesa do ex-presidente e traz informações bem quentinhas. E aí, Mônica, o que muda com essa confissão do Mauro Cid? Bom dia para você. Olha só, Megali, eles me disseram que não muda nada, mas antes disso eu queria só pontuar aqui que a gente não teve tanta surpresa. O ouvinte da Band News FM e o leitor da Folha, que me leem, já sabiam que a família do Tenente Coronel estava bem chateada, se afastando do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A tensão subindo muito no grupo deles, porque o Bolsonaro estava solto, indo para a praia, indo para lá, indo para cá, e o Tenente Coronel estava preso há mais de 3 meses, está preso, né? Inclusive, a gente relatou aqui a decepção, né, do pai dele, o general Mauro Cid, com o fato do filho seguir preso durante tanto tempo. O general teve aquela ilusão, Megali, que quem já foi poderoso tem, de que ele entrou para a prisão, mas vai sair em poucas horas. E as poucas horas já são milhões de horas, aí, milhares de horas, teria que fazer a conta, e o tenente não sai da prisão, né? Então, quer dizer, na verdade foi uma surpresa, talvez, a rapidez com que o advogado acabou de ser contratado e já deu uma entrevista falando que isso vai acontecer. Isso foi algo que não se esperava que fosse tão rápido, mas que o tenente-coronel estava rompido já com o Bolsonaro e ia seguir o caminho dele, já estava sinalizado aí. Agora, o que dizem os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro? Que nada vai mudar, porque eles falam o seguinte: o ex-presidente tinha o direito de vender as joias. Por quê? Porque as joias foram consideradas, quando ele as recebeu, um bem privado de direito público, ou seja, era dele, mas tinha interesse público, na verdade, bem privado de interesse público, e que a lei permite a venda. Eles se apegam a duas leis, o Megali. Uma é uma lei da época do Collor, em que o Collor regulamentava como deveria ser tratado o acervo de presidência da República. Essa lei ela diz o seguinte, que os documentos constituem o acervo presidencial, são na sua origem de propriedade do presidente da República, inclusive para fins de herança, doação ou venda. Essa lei fala muito de acervos documentais. Daí você vem para um decreto, esse decreto já é da época do Fernando Henrique Cardoso, em que fala o que é um acervo documental. E aí fala que fotografia, filmografia, videografia, cartografia, objetos de arte e objetos tridimensionais. É aí que a defesa do Bolsonaro encaixa essas joias. São os objetos tridimensionais, faziam parte do acervo dele e eram acervo privado, foi considerado um acervo privado. Então essa é a defesa. Cash ou não cash, quer dizer, não é proibido no Brasil você negociar e você manusear dinheiro em cash. Obviamente, né, o Megali, isso é a defesa do ex-presidente falando. Não é necessariamente o entendimento que vai ter o Ministério Público, muito menos o ministro Alexandre de Moraes. Mônica, esperar para ver o entendimento deles. E era um dinheiro, só um segundinho para terminar, que só seria válido, né, e só seria regular se o ex-presidente declarasse no imposto de renda dele, esta joia foi vendida, essa joia virou $25 mil, esses $25 mil foram trazidos para mim aqui, eu paguei o imposto e está aqui declarado. Aí ele fica legalizado. Resta saber se o ex-presidente fez isso, né? E também, o Megali, um outro detalhe aqui é que a lei diz que nada pode ser vendido, não poderão ser, não poderão ser alienados para o exterior nada desses documentos, desses bens, sem manifestação expressa da União, que não houve também, né? Agora, os advogados argumentam que de fato não houve, mas isso não é um crime, isso seria só uma infração e etc, etc. Então eu estou falando aqui da defesa, né, que diz que nada muda com ou sem confissão do tenente-coronel Mauro Cid, mas obviamente a vida não está fácil, né, para o Bolsonaro, que já vinha muito chateado, muito baqueado, né, o Megali, porque são muitas frentes de investigação e muitas complicações, e essas complicações
concentradas ali no Tenente Coronel Mauro Cid, algumas delas, mas outras não, né? Como é o caso do hacker. O que eu ia perguntar é exatamente isso, né, dos impostos. Esses bens jamais foram declarados. Se eles fossem considerados presentes personalíssimos, não são, tá? Não se encaixam na definição, mas eles teriam de ser declarados. E você paga imposto em cima desses... Nada disso para muito em pé, né? Primeiro, esses objetos entraram escondidos aqui no Brasil, né? Fossem objetos personalíssimos, não haveria razão nenhuma para que eles não fossem declarados. Segundo, quando o Estadão, que foi o primeiro veículo a publicar uma reportagem a respeito desse assunto, foi lá e falou das joias, o Bolsonaro estava participando de um evento nos Estados Unidos, lá do CEPAC, né, daquele evento conservador, em que no discurso dele ele disse: estão me crucificando por joias que eu nem sabia que existiam. E era mentira, ele sabia que existiam. Essas joias tinham chegado às mãos dele, o Rolex já tinha passado pela mão dele, o Patek Philippe, que ninguém sabe onde foi parar, já tinha passado pela mão dele. Então, fosse tudo justo, belo e dentro da lei, não haveria nenhuma razão para que ele negasse o conhecimento dessas joias naquele evento nos Estados Unidos. Então, a gente sabe exatamente o que aconteceu, né? A polícia já divulgou elementos o suficiente para que essa história seja muito bem construída e de facílima compreensão por parte da população. Por isso que ela é tão devastadora, né? Todo mundo consegue entender exatamente você surrupiar um objeto que pertence ao Estado brasileiro e vender para embolsar a grana. É tudo muito simples. Mas, enfim... defesas existem para defender, né, os seus clientes. Lógico, as defesas pegam toda essa confusão, né, o Megali e os advogados, e tentam colocar dentro de uma linha de legalidade para fazer a defesa, né. Agora, é aquilo que a gente está falando, isso é o que eu estou falando aqui, o que a defesa fala. Você já fez várias contradições, você já fez vários contrapontos, melhor dizendo, né, e o Ministério Público seguramente fará muitos outros, até com mais elementos, e a justiça que decide, né, Alexandre de Moraes. Agora, existia também ontem, Megali, as redes foram inundadas, né, por informações, entre aspas, informações de que haveria prisão do Bolsonaro, de que isso, de que aquilo, né, e até perguntei isso para algumas pessoas do entorno do ex-presidente, que dizem o seguinte, que eles acham muito difícil que o ministro Alexandre de Moraes mande prender o ex-presidente antes de um processo, de uma defesa, de uma condenação em primeira, de uma condenação em segunda instância, como foi quando o Lula foi preso, pelas características óbvias do personagem, que é um ex-presidente da República muito popular. Então eles acham que isso não acontecerá, né, apesar de estar sempre no radar e ter que se preparar para isso. Mas essa é a crença no momento, Megali. Mônica, beijão pra você, bom fim de semana da segunda, havendo novo... Mantenha o celular carregado, tá bom? Um beijão, até. Aparecendo, né? O Antônio mandou o seguinte, olha, é meio tedioso ser jornalista, né? Hacker de manhã, Cid na Veja à noite, a vida da Mônica deve estar bem fácil. Tá tranquila. Tá assim, viu, Antônio? Tá assim. Tedioso? Mas o Cid, a gente já esperava, porque veja bem, eu não sei se eu cheguei a comentar aqui na rádio, você não precisa delatar para você comprometer o Bolsonaro. Acho que a gente chegou a conversar sobre isso. Basta contar, né, o que aconteceu. Obviamente que essas joias não eram do Cid, ele não roubou as joias para ele não pegou dinheiro para ele. Se ele contar, ele contou, ele não precisa delatar, né, porque a delação é um processo muito mais complicado e até as pessoas não gostam, né, porque a pessoa que delata, ela não é mais uma pessoa, ela vira um delator, né, uma coisa estranha, mas é isso, né, o delator o delator vira uma coisa que te acompanha para sempre. Se você presta um testemunho, fala, dá o seu depoimento e aí espera ver o que a justiça faz. Então essa foi a linha que eles vão aí seguir. Muito bem, você não tá apontando o dedo, né? Você não é o dedo de seta do Bezerra da Silva, você é o cara que tá contando ali o que aconteceu do que seu você ponto mesmo de fez. vista. O que eu fiz foi isso, por ordem de tal pessoa, entreguei o dinheiro para tal pessoa, vendi o relógio em tal lugar. Isso não é uma delação, isso é você contar o que aconteceu do seu ponto de vista, bem diferente. Mônica, beijão agora sim, bom fim de semana, se Deus quiser até segunda. Até.